para a gente iniciar. Mais uma coisa. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Pai, por nós termos chegado aqui, Senhor, matar as pessoas. O Senhor agora, Senhor, vem aqui nossa mente, nós conhecemos que o Senhor vem falando com o seu pastor Gustavo, agora o teu servo, Senhor, conforme a sua vontade, o seu querer, direcionando ele de acordo com a sua vontade e o seu querer. Que essa aula venha ser abençoadíssima de acordo com a sua vontade e o seu querer. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Capítulo 5. O título é Preservação e Tradução Bíblica. Aí nós vamos falar agora as línguas originais da Bíblia. A obreira irmã Carmen marque essas duas primeiras linhas: o hebraico para o Antigo Testamento, o aramaico para o Antigo Testamento. Isso aí na resposta do questionário. Né? E o grego para o Novo Testamento. Tanto o grego não precisa marcar. Então, as línguas originais da Bíblia, né? Claro que não é o português, não é o inglês, né? É o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento. Mas, pastor, não é só o hebraico? Não. Por quê? Não é. Porque quando o povo foi para o cativeiro, eles foram para uma nação que já falava o aramaico. Então, logo após o cativeiro, a língua que vai mais ser disseminada entre eles é o aramaico. Até quando, no ministério de Jesus, é claro que o Novo Testamento não foi escrito em aramaico, foi escrito em grego, mas era muito pronunciado, ao invés do hebraico, o aramaico. O próprio Jesus, ele usava expressões em aramaico, né? Igual a expressão Talita Cumi, é uma expressão aramaica, menina levanta-te, né? Então é uma expressão aramaica. Então foi devido a isso. Mas a maior parte do Antigo Testamento, é claro, é em hebraico, tá? E o Novo Testamento, como era a linguagem da época, Roma, né, que imperava sobre praticamente quase todos os territórios, as províncias, então a língua mais disseminada naquela época era o grego, tá bom? Não é hoje o grego clássico, porque isso a gente precisa ter muita atenção. Vamos supor, eu vou ali numa livraria e vou comprar um dicionário do grego, mas você precisa comprar um dicionário do grego bíblico, né? Porque o grego de hoje difere do grego bíblico, tá? Porque inovou bastante, né? Então, claro, no grego bíblico, você não vai encontrar a expressão internet, você vai encontrar a expressão coisas que hoje já existem, né? Então, o grego clássico vai diferir muito, tá bom? Fala, barão de guerra, paz do Senhor. Pode chegar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o hebraico. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o idioma oficial da nação de Israel, exceto algumas passagens extras. E aí, Barão? Vai ser outro, bom? Estou saindo do carro. Tá? Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. As mais extensas é em Daniel. O hebraico faz parte das línguas semíticas que eram faladas na Ásia Mediterrânea, exceto em raras regiões. As línguas semíticas formavam um ramo dividido em grupo, sendo o hebraico integrante do grupo cananeu. Esse compreendia o litoral oriental do Mediterrâneo. Outra coisa que a gente precisa entender aqui, é claro que algumas aulas eu já coloquei detalhadamente para vocês. Quando a gente fala de língua semítica, a gente está falando exatamente
De que linguagem? A gente está falando de uma linguagem, por quê? A gente precisa prestar atenção na origem, né? Hoje nós conhecemos eles como os judeus, não é isso? Os judeus. Até então houve um tempo que a gente chamava eles de israelitas, e teve um tempo que se chamavam eles de hebreus, né? E eles originaram exatamente de quem? Dos semitas. Por quê? A gente precisa voltar em Noé. Os 3 filhos de Noé, quem lembra? Quais são o nome deles? Cã, Sam, é o quê? Cã, Sem e Jafé, né? Então, vem de Sem, a origem semita. Então, Sem, se você olhar na genealogia depois com calma, dos filhos de Noé, e for ver ali Sem, ele vai ter um neto, um bisneto, que vai se chamar Éber. De Éber vai vir, a geração de Éber vai vir Terá, vai vir Abraão. Então, por isso que vai ter a origem do nome Hebreus, vindo de Éber, que vem da descendência do filho de Noé, que é Sem. Então, essa ramificação de Sem vai dar origem ao idioma dos semitas, que na maior parte foi o hebraico, mas houve as ramificações, como nós vamos ver aí. Éber vai dar uma ramificação que vai dar origem a quem? Aos hebreus. E depois de Abraão vai ter um filho chamado Isaac, né? Isaac vai ter 2 filhos que são gêmeos, que é Jacó e Esaú, e aí vai dar origem dos nomes dos israelitas, através de quem? De Jacó. Jacó foi que teve o nome mudado? De Jacó para quê? Israel, né? Então aí vai ter a origem dos israelitas, que vai ser as 12 tribos de Israel, que são exatamente os 12 filhos de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, tá bom? Então, é só para a gente entender, porque às vezes a gente fala a linguagem semita, aí a gente já vai compreender que vem da linhagem do filho de Noé, que é Sem, tá bom? Aí vamos aqui agora, o aramaico. Qual é a página dele? Tá. 135. Varão, tu vai fazer a prova, né? Vai fazer a prova para ir embora, né? Então vocês podem fazer a prova. É só destacar e fazer. Tá? Vocês vão ter que sair, né? Aí eu entrego para vocês na próxima aula, tá bom? Aí eu entrego a prova para vocês na próxima aula. Essa aula você não gosta de interessar, viagem, onde que vem, onde vai. Eu gosto muito de esse tempo de aula assim. Amém. Então vamos lá, o aramaico. Página 135. O aramaico é um idioma semítico, falado desde 2000 a.C. em Arã ou Síria, que é a mesma região. Arã é hebreu, Síria é grega. Nas escrituras, o território da Síria não é o mesmo de hoje, o que acontece também com outras terras bíblicas. O primitivo território estendia-se das montanhas do Líbano até além do rio Eufrates, incluindo Babilônia, Mesopotâmia superior, conhecida na Bíblia por Arã Naaraim e Padarã e outros distritos. Era ainda falado numa grande área da Arábia Pétrea. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas nesse idioma, uma palavra designando o nome de lugar em Gênesis 31:47, um versículo em Jeremias 10:11, cerca de 6 capítulos no livro de Daniel e vários capítulos em Esdras. Por quê?
Porque eles agora, Esdras é o que? É o do cativeiro, né? Esdras é aquele que vai implantar no cativeiro, né? A gente vai aprender aí, eu acho que livros históricos, ou a sinagoga. As sinagogas, elas não surgiram no período de Cristo, nem na época de Moisés. As sinagogas surgiram no cativeiro. Por quê? Porque eles não tinham tempo, eles não tinham lugar para cultuar, nem para aprender a palavra. Então criou dentro do cativeiro a sinagoga. Foi Esdras que cria a sinagoga. O que é a sinagoga? Escola, lugar de aprendizado, lugar de aprender, né? Às vezes a pessoa tem uma visão um pouquinho ruim da palavra sinagoga por causa daquela expressão que Jesus usa, sinagoga de Satanás, né? Então, mas nem toda sinagoga é de Satanás. Sinagoga, ela foi criada, né, para expandir, explicar, ensinar a palavra de Deus. Então, o livro de Esdras, quase todo ele é escrito em aramaico. Tá bom? Por causa da influência da língua que era na Babilônia, que era naquelas regiões que, podemos dizer, daquela parte do Mediterrâneo, né? Então essa parte aí, além do Mediterrâneo, usava-se muito a linguagem aramaica, tá bom? Aí, como eu já até adiantei para vocês, né, nós temos assim algumas palavras aramaicas preservadas para nós no Novo Testamento. Onde é? Vou mostrar aí. Página 136, achou aí? Isso aí. Né? Então, algumas expressões que eu até citei: Talita cumi, menina levanta-te, que está em Marcos 5,41. Efatá, abre-te, é uma expressão aramaica que Jesus usa. Eli, Eli, lama sabachthani, é aramaica. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se dirigia habitualmente a Deus como Abba, que quer dizer Pai, né? Então, nós vamos ver a influência disso nas cartas de Paulo aos Romanos, Gálatas, que ele vai falar pelo que clamamos Abba, Pai, né? Era uma expressão aramaica. Outra frase comum dos primeiros cristãos era Maranata, vem nosso Senhor, ou ora vem Senhor Jesus, né? Então também é uma expressão aramaica, tá? O hebraico foi de fato absorvido pelo aramaico, mas continuou sendo a língua oficial do culto divino no templo e nas sinagogas dos rolos sagrados e dos rabinos e erudito, tá? Então o hebraico ele não foi extinguido, tá, irmão, por causa do aramaico. Ele permaneceu, continua sendo a língua oficial dos judeus, o hebraico até os dias de hoje, tá bom? Então vamos aqui agora, o grego. Qual é a página? 137. Esta é a língua em que foi originalmente escrito o Novo Testamento. A única dúvida paira sobre o livro de Mateus, que muitos eruditos afirmam ter sido escrito em aramaico. O grego faz parte do grupo de línguas arianas, vem da fusão dos dialetos dórico e ático. Os dóricos e os áticos foram as duas principais tribos que povoaram a Grécia. É uma língua de expressão mais precisa e das línguas bíblicas é a que mais se conhece devido a ser mais próxima da nossa. Então, como nós já falamos, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Ainda tem uma exceção, que é do primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho, segundo escreveu Mateus. Por quê? Mateus escreve esse Evangelho destinado aos judeus,
né? Então, como os judeus, a linguagem deles era o hebraico, mas como muitos deles tinham absorvido o aramaico por causa do cativeiro, né? E por ser uma língua muito difundida naquela época, então possivelmente o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em aramaico, tá bom? Mas o restante do Novo Testamento todo em grego. O grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, mas o dialeto popular do homem da rua, dos comerciantes, dos estudantes, que todos podiam entender. Era o koiné, se chama grego koiné, né? Esse dialeto formou-se a partir das conquistas de Alexandre, em 336 a.C. Nesse ano, Alexandre subiu ao trono e, no curto espaço de tempo de 13 anos, alterou o rumo da história do mundo. A Grécia tornou-se um império mundial e toda a terra conhecida recebeu influência da língua grega. Tá bom? Então, o grego ele foi difundido exatamente por Alexandre. Alexandre, é claro, a gente não vai ver o nome dele nas páginas das Escrituras, porque Alexandre vivenciou aquele período que a gente chama de período intertestamentário, os 400 anos que temos de Malaquias até o Evangelho de Mateus. Então foi nesse período que Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né, não era o nome dele, então ele surgiu, né, um jovem grande conquistador, né, que conquistou um grande império, né, tanto Roma, né, quanto Babilônia, então Mesopotâmia, então conquistou uma grande, né, parte daquele império. Ele foi conquistado por ele. No entanto, quando ele morre, ele divide todo o seu império para os seus 4 generais, né? Então um fica com Roma, outro fica com Babilônia, né? Outro fica com a parte da África. Então o império dele era vastíssimo, bem grande. Tá? Então, por isso, o grego foi bem difundido devido às conquistas de Alexandre o Grande. Tá bom? Eu creio que vocês já ouviram falar dele, tem filme dele, né? Livros que falam sobre ele, e até o historiador Flávio José vai mencioná-lo. Tá ok? Vamos lá. Agora, os manuscritos da Bíblia. Aqui nós aprendemos um pouquinho sobre os originais da Bíblia. Então a gente já temos a ciência que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego, com exceção do Evangelho de Mateus, que possivelmente, tá, não há uma 100% de certeza, mas é bem provável, por ele ter escrito para os judeus, que ele tenha sido escrito em aramaico ou até em hebraico, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os manuscritos da Bíblia. A história da Bíblia e como chegou até nós é encontrada em seus manuscritos, tá bom? Manuscritos sendo o que? Eram rolos ou livros da antiga literatura, escritos à mão, ok? Fez as duas? As duas. Glória. Não, tá bom. Não, eu posso ensinar. A esposa vem aqui preparada. Confere aí para não ver se não deixou nenhum em branco. Então vamos lá. Assim como o seu texto foi preservado e transmitido. Nos tratados sobre a Bíblia, a palavra manuscrito é sempre indicada pela abreviatura MS, no plural MSS, né? Manuscrito.
Há em nossos dias cerca de 4.000 manuscritos da Bíblia, preparado entre os séculos 2 e 15. Material gráfico dos manuscritos bíblicos. Aí vocês vão marcar. Vários materiais foram usados para a escrita nos tempos antigos, como, aí vocês não marquem mais, vai marcar só argila, papiro e pergaminho. Tá? É a resposta do questionário. Argila, papiro e pergaminho. Velino não precisa marcar não, só marca a palavra pergaminho. Então vamos lá. Então, linho era tecido mesmo, tá, irmãos? Tem sido encontrado nas descobertas arqueológicas. Então eles pegavam tecido, com tinta, escreviam no linho. Ostraco, fragmento de cerâmica, ou seja, pedaços de cerâmica, eram escritos ali também as palavras, né, de Deus. É mencionado na Bíblia, em Jó 38,14, Ezequiel 4,1, foi muito usado em Babilônia. Pedra, né, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos numa pedra. Pedra por quê? Pedra fala de preservação, né, de durabilidade, né? Então ali a palavra estaria escrita e não iria se perder por causa da durabilidade. Por isso que você vai ver a expressão: escreve as tuas palavras na tábua do meu coração. Está falando na pedra, aonde que não pode ser apagado de maneira nenhuma. Argila, né? Argila existe, né? É normal o uso dela até hoje em cerâmicas e vasos. O material de escrita predominante na Assíria e Babilônia era a argila, preparada em pequenos tabletes e impressa com símbolos em forma de cunha, chamada de escrita cuneiforme, e depois assada em um forno ou seca no sol. Milhares desses tabletes foram encontrados por arqueólogos. Madeira, tá? A escrita também era feita em madeira, em couro, em papiro. O que era um papiro? É quase certo que o Novo Testamento foi escrito sobre papiro, por ser este o material de escrita mais importante na época. O papiro é feito cortando-se em tiras, seções delgadas da cana de papiro, empapando-as em vários panos de água e depois as sobrepondo umas às outras para formar folhas. O centro da indústria de papiro era o Egito, onde teve início seu emprego cerca de 3.000 a.C. O papiro é um tipo de junco de grandes proporções, tem calmo tríqueto, de 3 a 5 metros de altura, com 5 a 7 centímetros de diâmetro, tendo sua fronde em forma de guarda-chuva. As dimensões da folha de papiro preparados para a escrita eram normalmente de 30 centímetros a 3 metros de comprimento por 30 centímetros de largura, tá bom? Às vezes, né, a gente precisa de um material a mais, né? Às vezes um projetor, uma coisa assim, ajudaria muito para a gente mostrar a imagem, né? Mostrar a imagem do que era um papiro para as pessoas verem. É claro que se você buscar aí no Google, no seu celular, você vai ver exatamente que era uma folha, né, ou um caule de papiro. Isso, a data. Pode colocar.
Bom, velino ou pergaminho. Esse tipo de material foi utilizado centenas de anos antes de Cristo e por volta do século IV depois de Cristo. Ele suplantou o papiro. Quase todos os manuscritos conhecidos são em velino. Seu uso generalizado vem dos primórdios do cristianismo, mas já era conhecido em tempos remotos, pois já era mencionado em Isaías. O pergaminho preparado de modo especial chama-se velo. Esse se tornou conhecido a partir do século IV. Tem maior durabilidade, foi muito usado nos códices, né, que eram códigos, vamos supor, mensagem que nós podemos dizer codificada. Vamos supor que eu não queria que a ovelha irmã Carmen compreendesse, mas eu e o irmão Henrique teriam um código. Então ele ia escrever, baseado naquele código, ele compreenderia, porque era só para ele compreender. Então era muito utilizado isso naquela época, por quê? Até por causa da perseguição que existia contra a igreja de Cristo, tá bom? Aí vou continuar aqui a leitura, mas no outro parágrafo. O Novo Testamento menciona este material gráfico em 2 Timóteo 4,13 e Apocalipse 6,14. Acabou para entregar? A tinta usada pelos escribas era uma mistura de carvão e pó com uma substância semelhante à goma arábica. O carvão é um elemento que se conserva invariavelmente através dos séculos. Amém. Se conserva através dos séculos, não sendo afetado por substâncias químicas. Varão, você podia emprestar seu livro de bibliologia para eles? Aí na próxima aula eu te entrego. Aí na próxima aula eu te entrego, tá bom? Tá, pode fazer, senhor. Deixa eu lá que eu vou atrás. Gente, tá com Deus, tá? Postar hoje ou amanhã? Hã? Postar hoje ainda? A aula? É. Vamos ver se eu posto hoje ainda, tá bom? Gosto muito de estar assim na relação dele. Amém. Então vamos lá. Espero não sendo afetado por substâncias químicas. Para a escrita, faz senhor missionário. Então vamos lá. Para a escrita em papiro ou pergaminho, usavam penas de aves, pincéis finos e um tipo de caneta feita de madeira porosa e absorvente. Para cera, usavam um estilete de metal. Cuidado redobrado havia com a escrita dos livros sagrados. Devemos ser agradecidos aos judeus por seu cuidado extremo na preparação e preservação dos manuscritos do Antigo Testamento. Aqui estão algumas regras que eles exigiam de cada escrita. O pergaminho tinha que ser preparado de peles de animais limpos, somente por judeus, sendo as folhas unidas por fios feitos de pele de animais limpos. A tinta era especialmente preparada. O escriba não podia escrever uma só palavra de memória. Aí vocês vão marcar. Tinha de pronunciar. Oi? Pode marcar. De pronunciar bem alto cada palavra antes de escrevê-la. Então, eles não podiam chegar e, que nem a gente costuma escrever, né?
a escrever, que está na memória, eles não podiam. Eles tinham que pronunciar e escrever, né? Ou seja, escondi, aí escrevi, escondi, a tua palavra, era assim que eles iam, né? Escrevendo as escrituras. Tinham de limpar a pena com muita reverência antes de escrever o nome de Deus. As letras e palavras eram contadas. Um erro numa folha inutilizava, ou seja, não podia ter rasura. Se tivesse uma rasura, anulava aquela folha todinha de pergaminho. E olha que às vezes a folha de pergaminho não era uma dessas que a gente tem de ofício A4, não. Às vezes era folha de 1 metro. Então, às vezes, se tivesse um erro ali, anulava aquele 1 metro de folha, né? Então, tinha que escrever tudo novamente. Então, tinha que ter muita dedicação, muita... Lá no final, né? Finalizando a folha no rodapé, já pensou? Então, a gente nem escreve, não, ele só digita. É, isso aí. As letras e palavras eram contadas. Um erro numa folha inutilizava, né? Já falei. 3 erros numa folha inutilizava todo o rolo. Agora imagina, o rolo às vezes tinha 20 metros. O formato MSS você já sabe, né? Manuscritos. Quanto ao formato, os manuscritos podem ser códice ou rolo. Códice é um manuscrito em formato de livro, feito de pergaminho. As folhas têm normalmente 65 centímetros de altura e 55 centímetros de largura. Esse tipo de manuscrito começou a ser usado no século XII. O rolo podia ser de papiro ou de pergaminho. Era preso a 2 cabos de madeira para facilitar o manuseio durante a leitura, enrolado da direita para a esquerda. Sua extensão dependia da escrita a ser feita, portanto, antigamente não era fácil conduzir pessoalmente os 66 livros como fazemos hoje. Por quê? Normalmente, o hebraico, se vocês futuramente forem fazer o médio, né, eu acho que não está mais no médio essa matéria, está no avançado, que é a origem das línguas bíblicas, né, que vai estudar o hebraico e o grego. Então vocês vão ver que o hebraico, ele não é escrito igual a gente está lendo aqui agora, não. A gente lê... Não daqui, ó. Para a escrita, a gente lê daqui, ó. Daqui para cá. É da direita para a esquerda. O hebraico é da direita para a esquerda. Então é diferente da nossa leitura, né, normal. Vamos lá. A caligrafia dos manuscritos. Há 2 tipos de caligrafia ou forma gráfica nos manuscritos bíblicos. Tal diferença na forma gráfica deu-se no século X, o que os divide em unciais e cursivos. Aí vocês vão marcar. Uncial é um manuscrito de letras maiúsculas e sem separação entre as palavras. Cursivo é continuar a marcação, tá? É o de letras minúsculas, tendo espaço entre as palavras. É verdade, falou tudo. Então, agora imagine, você lê no manuscrito uncial, que está tudo junto as palavras. Sem separação. Sem separação. Igual o hashtag que tem hoje em dia, né? Sim.
Aí então, imagine você ler, você tem que decifrar. Entender, né? Isso aí. Separado para entender já era muito, imagina Verdade, junto. verdade mesmo. Então vamos lá. Polixesto é um manuscrito reescrito, isto é, um novo texto escrito por cima da escrita anterior, por meio de raspagem. Isso ocorria devido ao alto preço do pergaminho, onde utilizava-se assim uma escrita para usar o mesmo material. Claro que não era a escrita bíblica, né? Era qualquer outro tipo de escrita, onde utilizava-se ali e escrevia por cima, tá bom? Agora os manuscritos originais da Bíblia. Vai, senhor Arão, trouxe o livro? Vai. Sua página aí é 133, a sua. 43. A de vocês, a dele é o mesmo livro que o meu. Então vamos lá. Agora, manuscritos originais da Bíblia. É a parte de baixo aí, Rafael. Vê se tu achou aí. MSS originais da Bíblia. Isto é, manuscritos originais, isto é, saídos das mãos dos escritores, não existe nenhum conhecido no momento. Deus, na sua providência, permitiu isso. Se existisse algum, os homens o adorariam mais do que ao seu divino autor. A serpente de metal posta entre os israelitas por meio de auxílio, a fé em Deus, foi depois idolatrada por eles, né? Então o próprio Deus se encarregou de fazer com que esses manuscritos originais sumissem, né? O que foi tido foi cópia dos originais, idênticas, né? Aos originais, mas não os originais que foi escrito por Paulo, que foi escrito por João, que foi escrito por Marcos, né? Por causa de quê? Exatamente isso que o comentarista colocou aqui, por causa da idolatria. A Igreja Católica possivelmente teria uma vitrine com, aqui está o manuscrito original escrito pelo apóstolo Paulo, né? Então seria um objeto de idolatria, como a serpente de metal que ele utilizou aqui, né? Que Josias, até quando faz a reforma do templo, ele destrói aquela serpente de metal. Por quê? Aquela serpente de metal colocaram dentro do templo, irmão, para ser adorada, né? Então virou objeto de idolatria. Vamos lá. Mesma coisa foi o corpo de Moisés, né? Deus cuidou do sepultamento de Moisés e ocultou o seu local, porque certamente o povo adoraria seu corpo. O diabo tinha interesse na idolatria e contendeu com um arcanjo sobre o corpo de Moisés. Milhões e muitas terras adoraram a cruz de Cristo, ao invés do Cristo da cruz. É também o caso da Virgem Maria, mas Jesus Cristo, que milhões adoram-na e não ao Filho. Amém? Então, além disso, temos que considerar o seguinte, historicamente, quanto à inexistência de manuscritos originais. Era costume judaico enterrar os manuscritos entregados pelo uso ou qualquer outra causa para evitar sua mutilação, profanação e interpolação espúria. Os reis idólatras em uso de Israel podem ter destruído muito ou contribuído para isso, como é o caso descrito em Jeremias 36, 20 ao 26. O tirano Antíoco Epifânio, rei da Síria,
durante seu reinado, dominou sobre toda a Palestina, extremamente cruel, tinha prazer em aplicar torturas e decidiu exterminar a religião judaica, assolou Jerusalém em 168 a.C., profanando o templo e destruindo todas as cópias que achou das escrituras sagradas. Nos dias do feroz imperador Diocleciano, os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam. A literatura judaica afirma que a missão da chamada Grande Sinagoga, presidida por Esdras, foi reunir e preservar os manuscritos originais do Antigo Testamento, que serviram aos 70 no preparo da Septuaginta, a primeira tradução das Escrituras do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Agora vocês vão marcar há inúmeras cópias de manuscritos originais em várias partes do mundo, tá? Cópias, tá, irmão? Dos manuscritos originais. Os manuscritos originais não existe um sequer que nós saibamos que tenha sido escrito a punho pelos seus autores, porque o autor é Deus, mas aqueles que escreveram são coautor, tá? Não tem. Já explicamos o porquê para preservar ou guardar o povo da idolatria. Aí, marcaram aí, essa partezinha agora não precisa marcar, eles harmonizam admiravelmente, assegurando-nos assim da sua autenticidade. Aí vocês podem marcar. Uma confirmação disso há nos manuscritos do Mar Morto. Ok? Bom, aqui ok. Nós vamos passar agora para a próxima parte. A tradução da Bíblia. Então vamos lá, irmãos. A tradução da Bíblia. Era precisa a tradução da Bíblia para dar cumprimento às palavras do Senhor Jesus após ressuscitar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ora, o mundo está dividido em nações, tribos e povos, cada qual com a sua língua. Hoje, quando vemos as Escrituras traduzidas em 2.092 línguas e dialetos, sabemos que aquele que comissionou os discípulos para tão grande obra proveria também os meios para a sua realização. Portanto, abordaremos aqui 3 famosas traduções da Bíblia, sendo elas a Septuaginta, a Vulgata e a versão autorizada ou versão do rei Tiago. Tá? Aí vamos lá, a Septuaginta, vocês vão marcar, foi a primeira tradução da Bíblia, é a tradução feita do hebraico para o grego. Então, que parte da Bíblia foi escrita em hebraico? O Novo ou o Antigo Testamento? Você lembra? De hebraico era mais do que o novo, né? O velho.
É o Antigo Testamento, é isso. Então, foi uma tradução do Antigo Testamento todo para o grego. Então, o nome se dá dessa tradução de Septuaginta. Por quê? Por causa da origem dos 70 que contribuíram, trabalharam nessa tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Tá bom? Então, compreende só o Antigo Testamento. É evidente que foi a escritura que Jesus e seus apóstolos usaram. A mais antiga cópia da Septuaginta está na Biblioteca do Vaticano, data de 325 depois de Cristo. Okay? Local da tradução: Alexandria, no Egito, tempo cerca de 285 antes de Cristo. Aí tem a outra tradução que é a Vulgata. Vamos falar aí o que é essa Vulgata. A Vulgata é a tradução da Bíblia, tá, para o latim. Só que agora não é só do Antigo Testamento. Aí vocês vão marcar, tá? Marque isso aí. É a tradução da Bíblia toda, feita por Jerônimo, concluída em 405 depois de Cristo. Jerônimo foi um notável erudito da igreja que estava em Roma, a qual nesse tempo ainda mantinha a pureza espiritual. A tradução foi feita do hebraico para o latim, a língua oficial da igreja romana, desde o concílio de Trento, em 1546 depois de Cristo. Local da tradução: Belém, Palestina. Tá bom? Então, foi uma tradução feita, né? Passou a ser a língua oficial da igreja romana, o latim, tá? Já bem posterior à tradução ser feita, praticamente 1000 anos, mais de 1000 anos depois. Então, eles passaram a ter essa língua como um idioma oficial da igreja de Roma. Aí tem a outra tradução, a versão autorizada ou versão do rei Tiago. Essa versão é até hoje a predileta dos povos de fala inglesa. O povo inglês tem alta veneração pela Bíblia. Ela formou a mentalidade desse povo e é tida como seu sustentáculo e seu maior legado. No local da tradução: Inglaterra, tempo 1611 depois de Cristo. Aí tem agora a Bíblia em português. Tá? A primeira tradução da Bíblia em português foi feita pelo pastor João Ferreira de Almeida. Fato interessante que é que o trabalho foi realizado fora de Portugal, ou seja, na cidade de Batavia, ilha de Java, no Oceano Índico. Hoje chama-se Jakarta, capital da Indonésia. Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, a mesma que evangelizou o Brasil, com sede em Recife durante a ocupação holandesa, no século XVII. Nasceu em 1628, em Torre de Tavares, concelho de Mangualde, distrito de Vezel, em Portugal. Faleceu em Java em 1691. A Igreja Católica, através do Tribunal da Inquisição, não teve como queimá-lo vivo. Queimou sua efígie em Goa, antiga possessão portuguesa na Índia. Essa igreja, nem mesmo agora no chamado ecumenismo, se desculpou de tais coisas. Okay? Então, foi na época da perseguição da Igreja Católica, né? Então, uma igreja que fora perseguida agora se tornou
perseguidora. Então, se vocês forem ver a história da Reforma Protestante, né, vocês vão ver que existia na época de Cristo existia o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o tribunal dos judeus, onde julgava as causas dos judeus. Jesus foi sentenciado à morte no Sinédrio, tá? E agora, na época de 1500 e pouco, por aí, né, veio a Igreja Católica, criou um tribunal chamado de Inquisição, né? Esse tribunal julgava o quê? Todos aqueles que eles julgavam ser hereges, que iam contra as doutrinas e os ensinamentos da Igreja Católica. Então, como foi vindo a Reforma Protestante, começando por Lutero, né? Ele ia contestando tudo o que a Igreja Católica ensinava e que não era bíblico. Ele foi levado a esse tribunal, só ele não foi condenado à morte, né? Ele foi absolvido desse tribunal, mas muitos outros foram condenados à morte, né? A gente vai ver muitos outros homens que foram condenados à morte nesse tribunal da Inquisição. Houve massacres terríveis, né? Efetuado pela Igreja Católica desta época. Okay? Então vamos lá. Adhesão de Almeida, o Novo Testamento. Almeida traduziu primeiramente o Novo Testamento, qual foi publicado em 1681, em Amsterdã, Holanda. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, há um exemplar da terceira edição do Novo Testamento de Almeida, feito em 1712. O Antigo Testamento. Almeida traduziu o Antigo Testamento até o livro de Ezequiel, cuja tradução foi interrompida em função de sua morte em 1691. Ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, amigos seus terminaram a referida tradução em 1694 e publicaram a tradução completa em 1753. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira de Londres começou a publicar a tradução de Almeida em 1809. Apenas o Novo Testamento, a Bíblia completa num só volume. A partir de 1819, o texto em apreço foi revisado em 1894 e 1925. Aí vocês vão marcar. A Bíblia de Almeida foi publicada pela primeira vez no Brasil em 1944 pela Imprensa Bíblica Brasileira, uma organização da Igreja Batista. Aí tem várias outras versões que a gente conhece, Almeida Revista e Corrigida, que é muito usada, né? A versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, também, que é muito usada, e outras traduções. Aí, outras traduções. A versão do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, grande latinista, editou o Novo Testamento em 1778 e o Antigo Testamento em 1790, tradução feita em Portugal. Figueiredo traduziu a Vulgata Latina, tá? Então essa tradução, ela não é feita do original, é uma tradução feita de uma tradução, tá? Então ele traduziu a Bíblia da Vulgata Latina, tá? Daquela Bíblia que já existia em latim, então ele traduziu do latim, tá bom? A tradução brasileira, feita por uma comissão de teólogos brasileiros e estrangeiros, o Novo Testamento foi publicado em 1910 e o Antigo Testamento em 1917. É tradução muito fiel ao original, esgotada sua publicação,
foi suspensa em 1954. Tá? Então essa já foi traduzida do original. Tá? Humberto Roden, padre brasileiro de Santa Catarina, traduziu só o Novo Testamento, texto grego. Nestre foi publicado em 1975. Esse padre deixou a Igreja Romana, é versão muito usada na crítica textual. Tá? Então, é uma tradução que foi feita também do grego. Tradução de Marcos Soares, também padre brasileiro, traduziu da Vulgata, publicada no Brasil em 1946. Em Portugal, desde 1933, é a Bíblia popular dos católicos romanos de fala portuguesa. Um grave inconveniente são os itálicos, muito extensos, e que conduzem a preconceitos e tendências. Tá? Ou seja, palavras destacadas. Já viu a letra em itálico? A gente coloca às vezes a letra em itálico quando a gente quer destacar alguma coisa ou querer que a pessoa preste atenção, né, naquela escrita. Então essa tradução, que também não é feita do original, é feita também da Vulgata Latina, tá, para o nosso português brasileiro. A versão da imprensa bíblica brasileira, a IBB, lançou em 1968, após longos anos de cuidadoso trabalho, uma nova versão em português conhecida como VIBB, baseada na tradução de Almeida. Nessa versão foram utilizados os melhores textos em hebraico e grego. Aí tem a tradução Novo Mundo. Quem conhece essa tradução? Testemunho de Jeová, isso aí. Aí vocês vão marcar. As Testemunhas de Jeová publicam uma versão falsificada de toda a Bíblia, a tradução Novo Mundo. Tá? Nessa Bíblia deles, eu não sei se alguém já teve posse dessa Bíblia, ela não tem o Salmo 91, né? Muitos textos são retirados dela, tá? Então é uma Bíblia adaptada para as heresias que eles propagam. Tem um amigo meu lá que trabalha com ele, vai na história e bate o pé mesmo. Difícil, hein? É difícil. Se deixar, eles conseguem romper, né? É verdade. Isso é difícil. Porque eles têm uma coisa que muitos evangélicos pecam nisso, é a dedicação. Você vem de manhã cedo, porque eu falo com os esposos, a gente vai sair cedo, 6 e pouco, 7 horas, e já Já vê eles organizados, né? Lá em Rio Bonito, ali, então você vai embaixo do viaduto, 6 horas da manhã, estão tudo lá. Então, a dedicação. Então, eles têm isso. Então, irmão, se pegar um crente que não se dedica ao estudo da palavra, não, né? para eles, assim, para eles não existe inferno. Para eles, assim, a pessoa que fez o bem vai ficar nessa terra aqui, nesse lugar, tal, que fala. As pessoas ruins, vai morrer, acabou falando que Deus não vai morrer, que não vai ser inferno, para quem vai ver o inferno? Quem joga no inferno é chiqueiro. O inferno feito do diabo é parte dos outros que fez. Só que é difícil. A Bíblia deixa, a realidade é que deixa até sair. É isso aí. Você tem que ter argumento. Você, para tratar do testemunho de Jeová, você tem que sair do alvo deles. Vamos supor, eles estão falando sobre inferno, que eles vão falar muito de escatologia. É o forte deles. Eles querem falar de escatologia, sobre 144 mil, né? Então eles querem falar sobre isso. Então você tem que sair disso, você tem que ir para uma outra área que Eles não têm esse domínio. que eles não têm A esposa dele é misturada dele. Foi imaginar muito isso. É difícil. Então vamos lá. As sociedades bíblicas
há no Brasil várias entidades evangélicas publicadoras e distribuidoras de livros. A primeira é a Imprensa Bíblica Brasileira, fundada em 2 de 7 de 1940. A segunda é a Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 10 de 6 de 1948, resultante da fusão em 1942 das agências que no Brasil funcionavam, da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e da Sociedade Bíblica Americana. Essa fusão de 1942 a 1948 denominou-se Sociedade Bíblicas Unidas. Então, hoje, nós temos várias sociedades bíblicas. Aí nós vamos aqui agora, onde tem particularidades sobre o texto bíblico em geral e a sua tradução. Mas isso aí é só para vocês terem uma referência. A gente vai 2 parágrafos antes, onde está escrito a mais antiga sociedade bíblica. Contaram aí? 2 parágrafos antes disso aí. Particularidades sobre o texto bíblico em geral. Foram 2 parágrafos acima. Achou? Achou, Breno? Então vocês vão marcar. A mais antiga sociedade bíblica do mundo é a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Aí aqui, irmãos, essa parte é mais isso aí mesmo, tá? Então, alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida que queira tirar aqui na aula? Não, tá tudo ok? Então a gente vai agora fazer a revisão, tá bom? Vai fazer a revisão, questionário, para vocês fazerem a prova. Rapaz, eu esqueci sua prova, casa. Misericórdia. Nem queria. Então vamos lá. Qual é a página? Primeiro questionário. Página 32. Questão de número 1. A expressão Bíblia foi aplicada às Sagradas Escrituras por letra D, João Crisóstomo. 2. Profeta que Jesus fez menção para confirmar a autenticidade das Escrituras. Letra A, Jonas. 5. A palavra de Deus, é 5 mesmo, não é isso? A palavra de Deus como alimento espiritual é comparada ao mel e ao leite. Está correta. Vamos para o próximo. 44. Página 44. Ah, não tem não. Pode pular. O próximo. 60. Página 60. Questão de número 1. No seu é 54. Questão de número... Oi? 54. Show? Então vamos lá. Questão de número 1. Cânon, escrituras canônicas é a... Resposta é letra A. Coleção completa dos livros divinamente inspirados que constitui a Bíblia. O seu é B, tá? É diferente. 2, os 5... Não, 2 não, 3, perdão. Discute as datas e a autoria dos livros, baseando-se apenas em fontes do conhecimento humano. Letra A, alta crítica. No seu é C. Rafael. Vamos lá, qual é a próxima? 72. Questão de número 6. No seu é 66. Questão de número 6. Foram os primeiros escritos no Novo Testamento entre 52 e 67 depois de Cristo. Letra B de bola, as epístolas paulinas. No seu é C, Rafael. 7 não, 8. Os 39 livros canônicos do Antigo Testamento são chamados de
Letra C, protocanônicos pelos católicos. Agora o próximo questionário, página 88. Isso é 80, Rafael. Questão de número 1. Sabendo que o processo total da inspiração contém 3 elementos essenciais, assinale a incorreta. Letra D de dado, impossibilidade humana. O seu é B de bola. 3. As teorias a respeito da inspiração bíblica têm variado segundo as características de 3 movimentos teológicos. Letra B de bola, a ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. Bom, o seu é A. Agora vamos lá, qual o próximo? 98 não tem nada. Tem nada? 112. Isso, 98 não tem nada. 112. Página 112. Isso é 103, então. Questão de número 3. As revelações especiais no nascimento de Isaac e na profecia do Mar Vermelho são exemplos de... Resposta, letra C. Eventos miraculosos. O seu é B, tá, Rafael? 4. Quando ainda não havia a palavra de Deus escrito, o Todo-Poderoso revelava-se verbalmente às suas criaturas na terra. Certo. Agora vamos para o próximo. 128. Questão de número 6, isso é 120. Questão de número 6. Imperador romano que, através de um decreto real, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Resposta letra B, Diocrécio. Ou no seu é letra A, Rafael. Agora vamos para o próximo. Não, 146. 146, o seu é 136. Questão de número 2. Uma das exigências do Antigo Testamento aos escribas. Resposta letra D. Eles tinham que pronunciar bem alto cada palavra antes de escrevê-la. Próximo e último. Página 156 e o seu 147, Rafael. Questão de número 6. Quanto à Septuaginta, é errado afirmar que. Resposta letra A. É a tradução feita do hebraico para o latim. No seu EB, tá, Rafael? 9. A Vulgata é a tradução da Bíblia toda, feita por Jerônimo, concluída em 405 depois de Cristo. Está correto. E aqui encerra. Vamos nos colocar de pé. Sei que tem pouca gente aqui hoje, mas eu estava meditando um pouquinho acerca desse curso, né? E eu creio que todo mundo que está aqui fazendo são pessoas que querem verdadeiramente aprender, se dedicar, gostam da palavra. Então eu estava pensando de colocar junto desse curso um médio rotativo da mesma maneira. Vamos supor, a gente está aqui em bibliologia. Bibliologia é a primeira matéria da grade, né? Eu sei que muitos já começaram. Qual livro que você começou? Nem lembra. Sexto, sétimo. Então, porque aí quando chegar lá em família cristã de novo, que vocês já estudaram, né? Aí começaria um médio rotativo. Aí, claro que vocês já teriam se formado.
mas os outros alunos que fossem entrando, entraria no médio, normal, e depois continuaria fazendo básico, não teria problema nenhum, entendeu? Aí eu ia fazer essa mesclagem para, tipo assim, não ter que parar a classe, né, vamos supor, parar aqui para iniciar um médio. Então, seria normal. Então, daria, você que iria estudar 2 anos, vai estudar 3 anos, 1 ano a mais para o médio. Sendo que, claro, o livro do médio é um pouquinho mais caro, né? Tanto hoje é R$70 o livro médio, né? Então, teria só essa diferença aí quando fosse chegar os livros médios, tá bom? Aí eu vou ver com todos os alunos aí, se eles concordarem, a gente coloca assim, tá bom? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esta aula. Vou pedir que o diácono Rafael faça essa oração e a gente vai interpretar aqui a bênção apostólica. Meu mestre, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Deus querido. Primeiramente, agora agradecer, Senhor, por essa aula, Pai, pela vida do Pastor Gustavo, Pai querido, Senhor, que é o nosso professor, Senhor, o nosso mentor, Senhor, Deus amado, continue abençoando a vida dele, Senhor, dando estratégia, Pai querido, dando sabedoria, Senhor, auxiliando, Senhor, a cada dia, a nossa mente, Senhor, dando clareza da tua palavra, Pai querido, nos ajuda, nos capacita a cada dia, Deus querido. Agora eu te peço que venha nos levar para o nosso lar, nos dando serviço a paz, nos livrando e nos guardando em todo carro governado, todo acidente, Senhor, toda bala perdida, Deus querido. Nos dê uma noite abençoada debaixo da tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, todos digam amém. Amém. Vocês podem fazer a prova. Vocês não, só a carne, né? Pai, Senhor, varão.